Londres, final do século XIX, mais especificamente no ano de 1888. Uma cidade imponente, o coração do Império Britânico, pulsando com o avanço industrial e tecnológico. Mas por trás de sua grandiosidade, escondia-se uma face obscura. Becos úmidos e apertados, cortiços superlotados e uma névoa densa que engolia as ruas, tornando a cidade um verdadeiro labirinto de sombras. Nesse cenário de escuridão e miséria, um dos assassinos mais enigmáticos da história emergiu, espalhando terror nas vielas do East End. Jack, o Estripador, um nome que se tornou sinônimo de horror e mistério, aproveitou a névoa impenetrável e a ineficiência policial para cometer crimes que até hoje desafiam investigadores. O vídeo, a partir de agora, será dividido em 3 partes. Então, prepare sua pipoca, sente-se e curta a experiência. Parte 1. A London Fog e a Noite Sem Lei. Durante o século XIX, Londres ficou conhecida por seu nevoeiro constante, que muitas vezes era chamado de pea soup fog, nevoeiro de sopa de ervilha, devido à sua coloração amarelada ou esverdeada. Esse fenômeno não era um nevoeiro natural, mas sim um subproduto da Revolução Industrial. A cidade queimava toneladas de carvão todos os dias. As fábricas, os trens e até as lareiras domésticas despejavam fumaça no ar, que se misturava à umidade vinda do rio Tâmisa, criando uma névoa espessa e venenosa. Essa fumaça carregava dióxido de enxofre e outras partículas que tornavam o ar irrespirável, causando doenças respiratórias e reduzindo drasticamente a visibilidade. Durante os piores dias, o London Fog transformava a cidade em um verdadeiro labirinto de sombras. As ruas estreitas do East End desapareciam em meio à escuridão. Os lampiões a gás projetavam luzes difusas e ineficazes. As pessoas andavam com lenços sobre o rosto para evitar respirar o ar tóxico. Carruagens e pedestres tinham que se mover lentamente, tateando o caminho. O London Fog tornava Londres o esconderijo perfeito para criminosos. Em meio à escuridão, furtos e agressões aconteciam sem que ninguém percebesse. Assassinos podiam atacar e desaparecer sem deixar rastros. Foi nesse ambiente que Jack, o Estripador, encontrou sua oportunidade. Parte 2. Jack, o Estripador, o Carniceiro das Sombras. Entre agosto e novembro de 1888, East End foi tomada por uma onda de assassinatos brutais. As vítimas eram mulheres pobres, que trabalhavam como prostitutas para sobreviver e eram atacadas nas ruas escuras de Whitechapel. Mas não era apenas um assassino comum. Ele tinha um modus operandi que aterrorizava a população. Jack, o Estripador, executava ataques rápidos e precisos. Ele cortava a garganta de suas vítimas com um único golpe profundo, garantindo que morressem rapidamente e sem gritos. Após a morte, ele desfigurava os corpos, removendo órgãos internos e deixando cortes meticulosos. Algumas vítimas tiveram úteros e rins retirados, sugerindo que o assassino possuía conhecimento de anatomia. E apesar de matar em um bairro movimentado, ninguém jamais o viu fugir. A névoa espessa e os becos estreitos garantiam sua invisibilidade. A primeira vítima conhecida foi Mary Ann Nichols, encontrada em 31 de agosto de 1888. Seu corpo estava jogado em uma rua escura, com a garganta cortada e o abdômen dilacerado. Menos de uma semana depois, em 8 de setembro, Annie Chapman foi morta da mesma forma, mas com ferimentos ainda mais perturbadores. Seu útero havia sido retirado. No dia 30 de setembro, Jack fez algo ainda mais ousado.
Ele matou duas mulheres na mesma noite, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes. A polícia acreditava que ele foi interrompido durante o primeiro crime, pois Stride não apresentava as mutilações características. Menos de uma hora depois, Eddowes foi encontrada com o rosto desfigurado e um rim removido. Mas o assassinato mais chocante foi o de Mary Jane Kelly, em 9 de novembro de 1888. Diferente das outras vítimas que foram mortas na rua, Mary Jane foi assassinada dentro de sua casa. Seu corpo foi completamente destroçado em um dos atos de violência mais brutais da história criminológica. Jack, o estripador, parecia matar sem motivo além do puro sadismo. Sua identidade nunca foi descoberta e até hoje seu caso continua sendo um dos maiores mistérios da história criminal. Parte 3. O legado das sombras. Um mistério que nunca se dissipou. Os assassinatos de Jack, o estripador, mudaram Londres para sempre. A cidade entrou em estado de pânico, com jornais publicando manchetes sensacionalistas e a população exigindo respostas da polícia. As patrulhas foram reforçadas, detetives foram enviados a Whitechapel e vários suspeitos foram interrogados. Mas nada adiantou. A London Fog foi um dos maiores obstáculos para as investigações. Com a visibilidade reduzida a poucos metros, encontrar um assassino que agia na calada da noite era praticamente impossível. Além disso, a falta de tecnologia forense da época impossibilitou a coleta de provas concretas. A Scotland Yard, sede da Polícia Metropolitana de Londres, enfrentou pressão e ridicularização da imprensa, que chamava os investigadores de incompetentes. Com o tempo, os assassinatos cessaram, mas o medo permaneceu. Jack desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu, deixando um rastro de especulação e teorias. Mais de 100 suspeitos foram considerados, variando desde açougueiros até médicos da alta sociedade e membros da família real. Mas a verdade nunca foi descoberta. Enquanto isso, a London Fog continuou assombrando a cidade por décadas. Em 1952, Londres viveu o Grande Smog, um episódio de poluição extrema que matou mais de 12 mil pessoas em apenas 5 dias. Somente após essa tragédia, leis ambientais foram implementadas para reduzir a emissão de carvão e limpar o ar da cidade. Mas as sombras de 1888 nunca desapareceram completamente. O nome Jack, o Estripador, ainda ecoa no imaginário popular, sendo tema de livros, filmes e teorias conspiratórias. Ele não apenas matou 5 mulheres, ele mudou a história, expondo as falhas da sociedade vitoriana e deixando um enigma que nunca será resolvido. A névoa se dissipou, os becos de Whitechapel foram iluminados, mas o mistério do assassino fantasma de Londres continua tão denso quanto o próprio London Fog. O mistério de Jack, o Estripador, continua envolto em sombras, e o London Fog pode até ter se dissipado, mas os ecos daquela era sombria ainda ressoam pelas ruas de Londres. Séculos se passaram, mas a identidade do assassino mais infame da história permanece um enigma sem resposta. Teria ele sido um cirurgião? Um nobre? Um simples açougueiro? Ou será que o verdadeiro Jack nunca foi sequer suspeito? A verdade pode estar perdida no tempo. Mas e você, o que acha? Algum dia saberemos quem realmente foi Jack, o Estripador? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse mergulho na Londres vitoriana e quer mais conteúdos sobre crimes históricos, lendas urbanas e mistérios que desafiam o tempo, já sabe o que fazer. Deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. E se ainda não faz parte da nossa comunidade de exploradores do desconhecido, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos enigmas que traremos por aqui.
Nos vemos no próximo vídeo, se o nevoeiro não nos engolir antes.